desemprego destroça as famílias. Quando você privatiza, o Estado perde a capacidade de ser investidor e mesmo de comprador. E a tentativa do governo não é só de não ter mais reajuste, ou seja, é fazer um retrocesso com o salário mínimo. Sugiro o exame dessa proposta do programa de pleno emprego do deputado Glauber, porque eu acho que é uma saída muito criativa e muito importante. A reforma da Previdência é outra dessas panaceias. Você diz que ela vai resolver tudo. Como é que você pode achar que vai resolver a economia se você vai tirar dinheiro das pessoas que poderiam comprar? É uma ladainha contínua. Iniciamos nesse momento o nosso programa Conjuntura em Movimento da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Eu sou Manuel Elídio Rosa, sou diretor da Intersindical e diretor dos sindicatos bancários. Hoje nós temos a presença do companheiro Arthur Araújo, que é consultor da Federação Nacional dos Engenheiros. E hoje, Arthur, nós vamos falar um pouco dos temas econômicos. E entre os temas econômicos, seria importante a gente falar da questão do emprego. Na nossa central hoje e no país inteiro, a preocupação é com o emprego. E eu já começaria fazendo uma pequena provocação, que você falasse um pouco sobre essa questão da retirada dos direitos e das privatizações na economia brasileira. Porque a gente ouve sempre a mídia dizendo que vai melhorar, e se você pudesse dar quais os impactos que isso teria na nossa economia? Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão nos assistindo, que é um programa que vai rodar por aí. Manuel, eu acho que até a gente pode, para tentar explicar a coisa, ser muito rápido numa descrição. O que faz uma economia andar? O que faz uma economia andar é gente comprando. É isso. Porque se ninguém comprar, ninguém vende. Quais são em qualquer lugar do mundo, os 4 grupos de compradores? Governos, o Estado, as famílias, as empresas e o exterior. Qual é a situação brasileira hoje? As famílias estão com alto nível de desemprego, de subemprego, de salário rebaixado e muito endividadas. Portanto, elas estão com baixíssima capacidade de comprar. As empresas não têm por que comprar umas das outras ou investir, porque elas sabem que não tem comprador lá na frente. O Estado brasileiro, que teria que ser o elemento que mexeria a economia, está literalmente proibido de gastar. Emenda constitucional do teto, regra de ouro, superávit primário, toda uma lógica de que o Estado não pode gastar. E o exterior se afigura uma crescente crise. Os nossos compradores do exterior tenderão a comprar menos da agora para frente, porque o desenho é de uma recessão internacional. Num cenário desse, se você precariza ainda mais o emprego, se você tem cada vez mais pessoas fazendo bico, ao invés de ter emprego com carteira assinada, e se você privatiza o Estado, você só está reforçando a crise. Porque daqueles 4 pontos que eu citei dos possíveis compradores, quando você precariza o trabalho, as famílias vão comprar menos ainda, porque estão com menos dinheiro no bolso. Quando você privatiza, o Estado perde a capacidade de ser investidor e mesmo de comprador. Portanto, esse desenho de mais informalidade, menos emprego com carteira assinada e privatização, não é que ele não resolva a crise, ele aprofunda a crise por definição. Por definição. Arthur, existe alguma saída a médio e a longo prazo? Existe, a curto prazo eu diria. A saída está numa coisa que é muito conhecida e que o Brasil já experimentou e que muitos lugares do mundo já experimentaram. Dinheiro na mão e no bolso do povo. Essa é a saída da crise. Tecnicamente, você chama isso de aumentar a demanda agregada. Mais gente com capacidade de comprar. Isso é o que faz com que o circuito da economia se reavive. Ou seja, qual é a saída de curtíssimo prazo?
é um desenho semelhante àquele que, por exemplo, o PT já apresentou para os demais partidos da oposição de um plano emergencial de emprego e renda, baseado em abertura de frentes de trabalho, em financiamento para que as empresas retomem as obras paradas, para um processo de renegociação das dívidas das famílias que amplia o prazo e reduz os juros, ou seja, aumento do Bolsa Família, porque a miséria voltou a crescer no Brasil, é um absurdo, mas voltou. Rever a tabela do imposto de renda para que você libere mais renda das pessoas, ou seja, é absolutamente possível no curto prazo, pelo caminho da demanda das famílias e do gasto estatal, reverter por completo a situação. Por que isso não acontece? Porque há uma definição em contrário do governo de hoje. O governo de hoje é um governo que governa para os ricos, que governa para os bancos, que governa para o capital internacional e para o qual, se tem demanda das pessoas, se não tem, é absolutamente indiferente. Ou seja, esta solução é exatamente a contraposição completa ao que o Posto Ipiranga propõe para o Brasil. A solução do Posto Ipiranga, a solução do capitão Bolsonaro, só tem uma resultante: aprofundar a crise e não resolver situação alguma. Há algum programa sendo discutido no Congresso Nacional, sendo apresentado pelos parlamentares? Na nossa conversa você me falou que existe um projeto discutido no Congresso. Existem várias discussões em curso no Congresso. Existe uma que já está formalizada entre 6 partidos de oposição, que é a chamada proposta da reforma tributária justa, solidária e sustentável. 6 partidos, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede, apresentaram uma proposta de reforma tributária que tem exatamente esse objetivo: desonerar, abaixar a carga tributária sobre as famílias, sobre o consumo e sobre a produção e aumentar fortemente a tributação sobre lucros, sobre renda dos ricos, sobre patrimônio, sobre lucros das empresas. Então isso é uma das pernas, ou seja, você mexer na estrutura tributária do Brasil para inverter a lógica. Existe, como eu falei, uma proposta apresentada a priori pelo PT, que eu torço para que seja encampada também por esse campo de partidos e também de entidades, movimentos, a própria intersindical, que é o Plano Emergencial de Emprego e Renda. São 9 pontos que propõem ações imediatas de reivindicação para que o governo tome providências para mudar a situação. E tem um projeto de lei muito preocupante e muito importante correndo na Câmara, que é a nova legislação do salário mínimo. Como a gente já descobriu há alguns anos atrás, quando você tem uma política de valorização contínua do salário mínimo, o efeito econômico disso e na vida das pessoas é fortíssimo. Esse projeto está em discussão na Câmara e a tentativa do governo não é só de não ter mais reajuste real, é, se possível, inclusive, desindexar até da inflação. Ou seja, é fazer um retrocesso com o salário mínimo de décadas e décadas, e, portanto, eu acho que é outra, vamos dizer, nesse tripé de ações que estão em curso em Brasília hoje, que deveriam merecer muita atenção da intersindical, dos sindicatos. Na realidade é arroxo mesmo. Arroxo completo. E que eu acho que, apesar de eu saber que a maior parte dos sindicalizados ou das categorias diretamente representadas por sindicatos não recebem salário mínimo, mas a gente tem que sempre lembrar que pisos salariais de categoria, por exemplo, são baseados no mínimo. Toda a estrutura salarial brasileira é baseada no salário mínimo, as aposentadorias, os benefícios, ou seja, o impacto do salário mínimo na vida de todos os trabalhadores é enorme. E, portanto, é essencial que essa nova legislação não seja uma legislação de arroxo. Arthur, eu até fazer uma pergunta para você. A gente sabe que grande parte da política econômica hoje é o Posto Ipiranga, que você falou. E um dos exemplos do Posto Ipiranga é o Chile, né? No Chile... Ele é um dos pais da criança lá. E no Chile nós temos hoje a população na rua, as pessoas dizendo que ninguém mais tem previdência, todo mundo tem um parente desempregado, o Estado saiu da educação, saiu da saúde, os índices econômicos que dizem que o país está crescendo, mas está crescendo para uma elite, o transporte é caríssimo e
me parece que esse tipo de política, como naufragou no Chile, está naufragando no Equador, na Colômbia, agora na Argentina, que nós precisamos combatê-la aqui, porque se a gente permitir que eles implantem essa política aqui, nós vamos ter consequências lastimáveis, né? Se você poderia dar um exemplo de políticas positivas que tá sendo feita no mundo hoje, e a gente tem combatido o desemprego, tem mantido os direitos, principalmente dos assalariados, da população mais humilde. Você poderia mostrar para a gente? Veja, Manuel, primeiro vamos olhar para um exemplo do Chile. Claro que o Chile, a explosão começa a partir de um aumento até pequenininho da tarifa de metrô. Só que ele é o 4º aumento. Eu vi uma expressão de um chileno dizendo: nós somos um país que está absurdo, porque nós temos preços espanhóis e salários paraguaios. Essa é a situação do Chile. Ou seja, o Chile, a explosão vem do aumento da passagem, mas na verdade ela faz extravasar o que você descreveu. Um sistema de aposentadorias que paga nem meio salário mínimo para os aposentados. Um país que toda a água está privatizada e que você paga fortunas pelo acesso e pelo uso da água. Um país que teve 4 aumentos sucessivos de energia elétrica, porque ela também é toda privatizada. Ou seja, o que está extravasando no Chile é a falência de um modelo. E que é interessante, porque é a segunda vez que esse modelo neoliberal entra em falência na América do Sul. Ele foi experimentado nos anos 90 e 2000 e deu um revertério total. É isso que vai viabilizar a eleição do Chávez na Venezuela, do Correa no Equador, mudanças políticas no Peru, a eleição do Evo, a eleição dos Kirchner, a Frente Ampla do Uruguai, os governos do PT e seus aliados aqui no Brasil. Foi uma reação a essa primeira experiência neoliberal que se provou desastrosa. Agora está havendo a segunda reação. Ou seja, mais uma vez se comprova que é um processo que enriquece pouquíssimos e empobrece a grande maioria. E aí eu acho que você me perguntou sobre experiências. Eu acho que tem uma experiência fantástica para a gente olhar. Como que nos Estados Unidos, na maior depressão que já houve na história do capitalismo, que foi a crise de 1929, o que fez o governo dos Estados Unidos? Gastou dinheiro como um louco, dinheiro público, para empregar pessoas. A primeira medida do Franklin Roosevelt foi isso. Ele pôs gente para cuidar de floresta, pintar guia de rua, fazer obra pública. Ou seja, ou o governo, o Estado, reage e não deixa se desperdiçar gente, não deixa o desespero tomar conta, ou nunca haverá retomada. E aí eu quero ressaltar uma coisa que eu acho que merece muita atenção de vocês, da Intersindical e do país inteiro. É um projeto de lei apresentado pelo deputado do PSOL, deputado federal Glauber Rocha, que é da garantia de emprego para todo mundo. É um programa de pleno emprego. Eu acho que merece muita atenção, primeiro porque ele tem plena viabilidade econômica. A priori a gente pensa, mas como que vai empregar todo mundo? Ele comprova, na sua exposição de motivos, que há como fazer, até porque os efeitos do pleno emprego em toda a economia pagam qualquer investimento inicial que tenha que ser feito. A chaga do desemprego, ela além de ser um problema enorme, porque ela reduz a demanda na economia, como eu falei anteriormente, ela destroça as famílias. O desemprego destroça as famílias, destroça as pessoas, quebra a fibra dos trabalhadores. É um problema de natureza quase que psicológica, de estilo de vida. Portanto, é fundamental no Brasil que a gente não continue a conviver com 13 milhões de desempregados, com 30 milhões de subempregados, com 6 milhões de pessoas que nem mais procuram emprego, que são os desalentados. E aí eu realmente sugiro o exame dessa proposta do programa de pleno emprego do deputado Glauber, que eu acho que é uma saída muito criativa e muito importante. Arthur, uma outra pergunta. Há vários analistas econômicos dizendo que em 2020, possivelmente nós teremos queda na atividade econômica nos países centrais. A pergunta que eu faço, isso afetará a economia brasileira através do nosso comércio? Isso porque hoje o que a gente vê a nossa mídia dizendo
que resolveria os problemas do Brasil com a reforma da Previdência. Eles aprovaram já a reforma da Previdência. Parece que eles começam a mudar o discurso. Parece que não é mais a reforma da Previdência. Parece que vão ter que reduzir os direitos dos servidores públicos. Parece que vão ter que continuar com as privatizações. E o cenário internacional, eu queria que você fizesse esse comentário, porque possivelmente eles não vão parar de fazer o ataque em cima dos trabalhadores e nós vamos ter que resistir e apresentar uma alternativa nossa. Você poderia fazer Em primeiro lugar, essa história das fórmulas salvadoras, todo mundo deve estar muito lembrado quando foi aprovada a reforma trabalhista, ainda no governo Temer. Agora vai explodir o emprego, porque agora com menos direitos vão aparecer os empregos. Eu e mais acredito que os 100 milhões de brasileiros que compõem a população economicamente ativa do país continuam procurando esses empregos. Em que lugar eles estão, ninguém sabe, porque a curva do desemprego não se reduziu e a curva do subemprego, do bico, do que teoricamente chamado bonito de informal, mas é bico que chama isso, bico. A sobrevivência aumentou. A reforma da Previdência é outra dessas panaceias. Você diz que ela vai resolver tudo. Aí na hora que evidentemente ela não resolve coisa nenhuma, pelo contrário, porque ela vai tirar dinheiro dos aposentados. Como é que você pode achar que vai resolver a economia se você vai tirar dinheiro das pessoas que poderiam comprar? Aí vamos mudar o tema. Agora vai ser porque o Estado é muito inchado, porque o servidor público está muito caro. Depois, se aprovarem por acaso uma reforma administrativa, vai ser qualquer... É uma ladainha contínua para não entrar no cerne da questão. Qual é? Não tem reativação econômica sem demanda. E a demanda no Brasil tem que partir do Estado e do Estado chegar nas famílias. Por quê? Inclusive pelo que você acabou de levantar. Não é que se espera uma redução da demanda do exterior. Ela já está acontecendo. Todas as grandes economias do mundo, principalmente as que são grandes compradoras dos nossos produtos, já estão, se não em recessão, em queda acentuada da taxa de crescimento do PIB. O PIB chinês está crescendo mais devagar, o PIB americano deu uma bela estancada, o PIB alemão já caiu. Então, a demanda de fora será menor, não há dúvida. E o pior, em algumas áreas, nós já não somos grandes vendedores de produtos industrializados, cada vez somos menos. Mas vai nos pegar em algo que é fundamental, grãos e minérios e carne, que são os 3 itens que nós hoje somos grandes exportadores. Vai cair isso, e isso pode, inclusive, trazer uma nova dificuldade para o Brasil, que é um problema de balança de pagamentos, problema cambial. Nós receberemos menos moeda do exterior, teremos menos dólares para fazer importações daquilo que a gente hoje não produz. Então, o cenário externo é muito preocupante, tende realmente a não ser mais uma grande alavanca para a economia brasileira, e o cenário interno, ao invés de estar sendo cuidado e resolvido, os seus problemas estão sendo aprofundados. Tá. Essa emenda 95 de congelamento do investimento público em saúde e educação, essa emenda impede o Estado. Ela impede tudo. Ela impede tudo. Ela é única no mundo. Nenhum país do mundo até hoje inventou uma loucura desse tipo. Em que, olha o desenho dessa emenda constitucional. Mesmo que cresça a economia, mesmo que cresça a arrecadação do governo, ela impede de gastar mais. Toda a lógica, porque ela só pode crescer de acordo com a inflação. Mesmo que haja um crescimento econômico, está travado o gasto público em investimento e nas despesas do dia a dia, para comprar gás, esparadrapo, giz para a escola, tudo isso está travado. Por que isso está travado? Para garantir folga de recursos para pagar juros. Não é à toa que esse troço existe. Isso é para garantir dinheiro para os credores, é para quem compra título do governo. E é, portanto, impedir com que os serviços públicos, com que os investimentos estatais aconteçam, portanto, mais uma vez, trava a economia. Isso sinaliza, Arthur, que o movimento sindical, o funcionalismo público, nós vamos ter que resistir. Muito. Vamos ter que resistir para garantir os nossos direitos e para mudar essa política econômica. Então, nesse sentido, Arthur, nós agradecemos aqui a sua participação. É importante a gente oferecer uma alternativa dos trabalhadores,
porque a gente sabe que a grande mídia está sempre defendendo uma alternativa do sistema financeiro. Claro. E hoje, Arthur, nós tivemos a finalização da reforma da Previdência. Seria importante dizer a todos os sindicalistas, as pessoas que estão nos assistindo, nós estamos colocando no nosso programa hoje, o nosso companheiro Alexandre já preparou o nome de todos os partidos políticos, o nome de todos os senadores que cometeram esse crime de retirar o direito de aposentadoria para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Então é importante que as pessoas saibam quem votou contra a sua aposentadoria. Você que ia aposentar daqui a 5 anos, vai aposentar daqui a 20, você que ia aposentar daqui a 10, vai aposentar daqui a 18 anos. Você tem que saber as pessoas que votaram contra você, para que você nunca mais vote nessas pessoas. São pessoas que realmente traíram os trabalhadores, que estão lá para defender o interesse do sistema financeiro e dos ricos. Então agradecemos muito nesse momento a presença do Arthur Araújo, que é consultor nacional da Federação dos Engenheiros e veio aqui conosco fazer esse debate econômico sobre outras perspectivas para nós combatermos o desemprego e conseguir dar uma perspectiva e uma esperança para a maioria dos trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, Arthur. Eu que agradeço muito. Um abraço a todos.